Isso aqui, esse feto não está bem. Tá? Ele está com taquicardia. 110 a 160. 110 a 160? Isso. 120. Então temos aqui um sofrimento fetal. Né? Tudo leva a pensar que é um desprendimento de placenta. Mas aqui diz que o exame ultrassonográfico está normal. Como rebater isso? Não sei. Qualquer porcentagem de desprendimento o senhor já consegue ver pela ultrassom? Não, justamente essa é a questão. Ele aparece de forma tardia, ele não aparece de forma imediata no ultrassom. Ou seja, não espere encontrar o desprendimento para diagnosticar. Tá? Se tomarem esse tempo, o feto já vai morrer. Beleza. Doutor, eu tinha falado que dá para fazer outro tipo de imagem também. No desprendimento? Isso. De imagem. Se não me engano, você tinha comentado 2 tipos de imagem, só que eu não anotei. Não lembro. Bueno, estas son las causas del sangrado también cuando tener, fíjense. Placenta previa, de prematura, rotura uterina y rotura basal previa. Estos son los principales, ¿verdad?, motivos de sangrado, que ponen obviamente en riesgo de vida, tanto al feto como a la madre, ¿sí? Además de eso tenemos otros sangrados. Fíjense, sangrado del cuello del útero, del trabajo parto, cervicitis, pólipos, ectrópico, cáncer del uterino, trauma vaginal, entre otros. O sea, vamos por lo más frecuente, ¿sí? Esta es la placenta previa, justamente es eso, se refiere a la placenta de forma previa. La palabra previa se refiere justamente al cuello uterino, tá? Em ordem, de baixo para cima, teríamos colo do útero e diretamente placenta. Fica bem claro o que acontece aqui. O feto vai estar aqui dentro, ele não tem outro mecanismo de saída, não tem por onde sair, tá? Então, esse aqui tem que ser de que via de saída do feto? Cesárea. Cesárea, né? Fica bem claro. Não tem como ele dilatar, né, e atravessar essa placenta. Obviamente ele vai atravessar tudo que está mantendo ele com vida. Perfeito? Isso então é a placenta prévia. Estos son otra vez para rememorar los motivos de sangrado, ¿sí? Placenta previa, como dijimos, vamos a hacer una comparación. Desprendimiento que dimos en la clase pasada, rotura del megamágame hoy y rotura del seno vaginal, ¿sí? O circular, que es también como la base previa. Bueno, otras causas de sangrado son estos, ¿sí? Dehiscencias, sangrado, malformaciones, tumores, entre otros. Recuerden que acá tenemos ya la posibilidad de viabilidad de este feto, o sea, tenemos ya que ver si va a quedar con vida o qué hacer con este embarazo, ¿sí? Bueno, por definición se trata de un proceso anatómicamente que se caracteriza por la inserción de la placenta de una forma anómala, ¿sí? Inserción anómala. ¿Dónde normalmente se inserta la placenta? Fundo do útero. Esse é o fundo, esse é o corpo e obviamente esse é o segmento e o colo do útero, tá? Toda inserção aqui é considerada anormal, tá bom? Incluindo o segmento e o colo do útero. Toda inserção por cima desses segmentos é considerada normal. Então ela pode ser corporal, tá? Tomem ela como um círculo, tá? Se está na região anterior vai ser justamente anterior. Se está na posterior vai ser posterior. Se é aqui, ela vai ser fúndica, tá bom? Então depende de onde ela está colocada. Mas com certeza a inserção dela nesse local é anormal. Bueno, otras definiciones, ¿verdad? Se da el nombre de placenta previa o de inserción baja, ¿sí? O placenta ítmica, cuando la placenta justamente está adherida en relación directamente al orificio cervical interno, ¿eh? A ese orificio aquí.
Lembram que temos dois orifícios aqui. Esse é o externo e esse é o interno. E a relação desse interno que define a placenta prévia. Tá bom? Otra definición es donde la línea parcial o totalmente cubre lo que es el segmento inferior o el orificio interno. Bueno, ¿por qué es importante saber si es la placenta previa, verdad? ¿En qué semanas? Antes de esta semana tenemos un fenómeno llamado migración placentaria, ¿sí? ¿Qué significa migración? A saída de um local para Mudança, movimento, né? Como o útero é pequeno no começo, a placenta se adere aqui. Quando o útero começa a crescer, ele começa então a arrastar essa placenta para outro lado. Não é que ela se desprende e ela vai se colar em outro lugar. Não, é que o útero, ele, ao elongar essas fibras musculares, ele fica mais largo, afastando essa placenta do local de origem. Perfeito? Isso se chama migração placentária. Ou seja, uma placenta que começou aqui, vai terminar, quem sabe, aqui. Tá? Porque as fibras vão puxando ela para cima, afastando a do local de origem inicial. Perfeito? Isso se chama então migração placentária, ou pseudo-migração placentária. É um fenômeno que acontece mais ou menos até 28 ou 32 semanas. Como podemos colocar isso em prática? ultrassom? Quem dá aqui uma... Toque? Como é a tua pergunta? Como podemos usar isso na prática médica, sabendo que ela se mexe ou ela muda de lugar até as 28 ou 32 semanas? De acordo com o tamanho e a localização. Ela faz a mudança por contração? Não é por contração, ela fica por elongação. Imagine uma bexiga vazia. Vocês, com um pincel, com esse pincel aqui, vocês marcam bem perto da boca. E vocês começam a encher essa bexiga. Esse ponto que vocês marcaram, onde vai terminar? No meio, mais ou menos, dessa bexiga. É a mesma coisa que acontece aqui no útero. Tá bom? Ela tipo, se distende e ela afasta onde vocês inicialmente colocaram. Perfeito? Como então podemos colocar isso na prática? Na nossa paciente. A localização, não? Por exemplo, que se encontra nesse exato momento. Não estou entendendo. Não entendo. Eu também não entendi a pergunta. Vamos supor, você tem uma paciente com 25 semanas. A placenta dela é justamente aqui. Tá? É uma placenta prévia ou não é? É. Só que a gente sabe muito bem agora, né, que ela tem chances de sair desse local entre as 28 e até com o máximo 32 semanas. Vocês vão catalogar diretamente essa paciente como placenta prévia ou marcar a cirurgia dela? Não. Não tem necessidade, porque as chances dessa placenta sair desse lugar ainda existem. Perfeito? Beleza. É isso que vamos usar. Tá? Então, ela não recebe o nome de placenta prévia aqui, recebe o nome de placenta de extensão baixa. Perfeito? O diagnóstico de placenta prévia em si não dá mais para mudar, ela já não vai mais crescer, esse útero não vai mais crescer, não vai mais afastar essa placenta do local. Portanto, ela vai receber esse diagnóstico sim. Perfeito? E essa sim, vocês vão poder marcar diretamente a cesárea, porque não vai mais sair do local. Sim? Essa seria prévia depois de 32 semanas, no caso. 27, 32, 25, 32. Oi? 32. 28 a 32. Não, esse foi o exemplo só. Entendido? Ok. Tipo de localização. Podemos ter a oclusiva total, aquela que obviamente oclui totalmente o que é o orifício cervical interno, tá?
oclusiva parcial, aquela que parcialmente oclui, a marginal, aquela que está perto do colo do útero, tá? Sempre do orifício umbilical interno, perfeito? E aquela de extensão baixa, perfeito? Só para ficar claro, doutor, essa placenta prévia, essa classificação é obrigatoriamente a partir da 32ª semana. Vejam só a placenta aqui. Essa é a prévia total, perfeito? Mas essa daqui não tem como oferecer um parto vaginal, tá? Tem que ser cesárea diretamente. Essa daqui, o que vocês acham? Dependendo da semana, eu acho que sim. Sim. Essa daqui? Também. Sim. Essas aqui até poderíamos oferecer o parto vaginal ou tentar de acordo com as semanas, tá? Mas sempre, obviamente, com aquele risco. Tá vendo? Seu útero, o cordão, obviamente, e a placenta aqui. Então temos la previa centro total, que cubre totalmente el orificio umbilical interno, ¿sí? Centro parcial, parcialmente, ¿sí? Marginal, que llega al borde de este orificio umbilical interno, y la previa lateral, que está entre 7 y 10 centímetros del orificio umbilical interno. Visto de outra forma, com um corte transversal, visto de frente, de baixo, temos aqui essa placenta, tá? Esse é o orificio umbilical interno. Aqui está parcialmente ocluindo ela e cá totalmente ocluiu, tá bom? A frequência e oscila entre 1 a 3%, ¿sí? El Centro Materno Infantil 1.6 y Cruz Roja Paraguaya 1%. Relación entre multíparas y nulíparas es de 2 a 1. Bueno, ¿por qué sucede esto? Y tenemos varias teorías, ¿verdad? Entre ellas tenemos las destinadas enteramente al útero, ¿verdad? Debido a un lecho residual inadequado, onde a gente tem que saber é se endométrio sofreu uma infecção, tá? Tem tumores, tem aderências, tá? Múltiplas gestações prévias, tá? Ou cicatrizes cirúrgicas. Isso obriga a essa placenta a ficar em um lugar onde ela vai ter mais irrigação sanguínea, tá bom? Então ela fica aderida nesse local. Por causas ovulares podemos ter incapacidade do ovo, né, de ficar preso no fundo do útero, tá? Ou uma anidação por segunda intenção. Vamos supor, no começo da gestação ele se implanta aqui, mas devido a alguma razão, uma anomalia do endométrio, ele tem um desprendimento. Ele sai, se desprende e começa, né, descer em vias de ser expulso. Só que aqui ele encontra uma zona mais apta para ficar implantado e ele se implanta dessa forma, tá? Isso também pode ocorrer, e isso se refere então a anidação por segunda intenção. Fisiopatologia del sangrado. Por que sangra? Lembrando, isso é uma hemorragia da segunda metade, tá? Então vamos ter mecanismo. O segmento, então, se forma a partir das 14 a 16 semanas. Lembra? Ele termina de ser formado no trabalho de parto, tá? Esse segmento em si, ele se despliega, se começa a estender-se mais nestas semanas. Se extiende, se eleva, se queda muito mais largo, ¿sí? E nesse ponto, se se suma a aderência da placenta, ele vai ter um desprendimento, então. É dessa forma. O segmento está aqui, essa é a placenta, né? O produto está fechado. Se ele recebe algumas contrações, ele vai ir se dilatando, se distendendo. E essa porção onde estava aderida, estava fechado, ele começa então a se desprender. Como esse desprendimento é muito perto do colo do útero, como esse desprendimento é muito perto do colo do útero, ele sai em seguida. Sai com um sangramento característico. Qual seria o sangramento aqui? Sangue vivo. Sangue vivo, vermelho vivo. Tá? Diferente totalmente, seria o oposto do desprendimento de placenta. Por quê? O desprendimento, lembram que ele tem um desprendimento, obviamente, de formação de hematoma, e esse hematoma fica retido. Tem tempo para o sangue
ser desoxigenado, né? Tirar o oxigênio. Então ele vai ter um sangramento tipo vermelho escuro, tá bom? Além disso,